Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review deste livro, Um Ministério Ideal, de Charles Spurgeon. Então, antes de entrarmos no conteúdo, no review, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a divulgar, engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review de mais um livro. Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro O Ministério Ideal, de Charles Haddon Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores. Aqui é o volume de número 1, a editora é a PES, nós vamos ver o que significa aqui agora. Aqui na contracapa, PES são publicações evangélicas selecionadas. Então esse livro, nós vamos entender qual a proposta dele, o Ministério Ideal, vai dizer assim na contracapa. Em 1865, Spurgeon inaugurou a Conferência Anual do Colégio de Pastores, a qual foram convidados todos os pastores que haviam sido preparados no colégio. Essa reunião anual estava destinada a oferecer um laço de união permanente entre eles. Durante toda a sua vida, Spurgeon pronunciou 27 palestras presidenciais na conferência. 12 delas foram reimpressas após sua morte, das quais 6 estão neste livro. Então, esse livro aqui trata de 6 palestras que Spurgeon deu nessa conferência anual para pastores, tá bom? Se havemos de entender atualmente por que o testemunho evangélico chegou a um nível tão baixo, é necessário que retrocedamos ao século XIX e descubramos o que ocorreu. Este volume nos concede bastante luz adicional neste assunto, com as observações do famoso pregador sobre a mudança de ênfase na pregação do Evangelho, acerca dos aspectos da obra missionária moderna, no que se refere ao descuido da doutrina da soberania de Deus e a respeito da decadência geral da pureza doutrinária. Para serem pregadores eficazes, devem ser teólogos autênticos. Então, aqui nós vamos ter 6 palestras, 12 foi impressa, então 6 nesse volume 1 e 6 no volume 2, que vai ter um review para os próximos vídeos. Então, vamos ver aqui qual palestra tem aqui, ó, volume 1, Ministério Ideal, a folha de rosto aqui, ó, Conferência Ministro Estudante. Então, isso aqui é só para quem gosta da Palavra de Deus, estuda a Palavra de Deus, é dedicado à Palavra de Deus, tá bom? Que nós temos aqui, ó, título original, Unhallowed Ministry, primeira edição em português 1991, segunda edição em português 2005. Então aqui é a ficha catalográfica. Aqui nós temos o índice, a introdução, o avante, que é a primeira palestra, avante, a segunda, o novo começo, terceira, luz, fogo, fé, vida e amor, 4, fortaleza na fraqueza, quinto, o que aspiramos ser e sexto, mordomos. Então, um livro com 144 páginas, contendo alguns títulos aqui, né? Então, vamos ver como que esse livro trabalha. Uma introdução. Vamos ler aqui um pedacinho dessa introdução, que é importante. Ó, embora Spurgeon seja ainda lembrado como pregador popular, geralmente se esquece que a influência exercida por ele sobre ministros e estudantes de teologia foi um fator ainda mais importante, talvez, do que o seu próprio ministério. Hoje é pouco conhecido o fato de que ele organizou uma instituição teológica, supervisionou a preparação de mais de 800 estudantes, olha que interessante, presidiu uma conferência anual de ministros e considerou tudo isso como o labor e deleite de minha vida, em relação ao qual o resto do meu trabalho não é senão a plataforma, deleite superior ainda ao que me oferece meu êxito ministerial. Então, hoje nós só conhecemos Spurgeon como o grande pregador, o príncipe dos pregadores, né?
mas na verdade ele foi, como podemos dizer aqui, ele formou mais de 800 estudantes em uma instituição teológica. Então aqui nós vamos ter um aqui, ó, vai dizer aqui, ó, em 1857 surgiu outro estudante, poucos negócio aqui. Ó, pode-se interrogar por que Spurgeon formava um novo colégio quando já havia tantas instituições de formação teológica não conformista. Muitos criam ser tal iniciativa desnecessária e divisionista. A resposta dele era essencialmente por não haver um seminário que satisfazesse as necessidades conforme ele percebia a situação. Além disso, ele se distinguia das demais organizações existentes nos 4 seguintes aspectos. Vai trazer aqui os 4 porque ele se distinguia, tá bom? Então você pode estar pausando e estar lendo. Aqui nós já entramos com a primeira palestra, avante. Ó, o tema base desta mensagem se encontra nas palavras de Deus a Moisés. Diz aos filhos de Israel que marchem. Então ele vai, eu grifei algumas coisas, não olhe para baixo, trate de subir. Sua única esperança consistia em subir até alcançar o ponto mais elevado. Subir era terrível, mas descer significava perecer. Irmãos, também nos encontramos em situações semelhantes. Pela ajuda de Deus, já temos chegado a certas posições frutíferas. Descer significa a morte. Então, isso aqui é a palestra para pregadores, tipo motivando. Ó. Primeiro, havemos de crescer em nossas conquistas intelectuais. Nós temos que haver nas conquistas intelectuais. Ó, e vamos prosseguir. Ó. Segundo, também necessitamos de progredir em capacidades oratórias. Você está vendo como é para pastores, pregadores? Ó. Estou começando de baixo, mas todas estas coisas são importantes, pois é lastimável se os pés desta imagem são ainda de barro. Nada é de pouca importância se pode ser de utilidade para a nossa grandiosa meta. Só por falta de um cravo, o cavalo perdeu a ferradura, tornando-se assim inútil para a batalha. Aquela ferradura era apenas uma insignificante camba de ferro que tocava o solo, mas o corcel cheio de vida torna-se inútil sem ela. Então, ele está explicando o cavalo ser uma ferradura, ser um cravo, perdeu toda a ferradura. Então, um pregador ser oratória. Entendeu? É basicamente isso. Olha aqui, ó. Nós temos que progredir em qualidades morais. Então, querido, isso tudo aqui é na formação para pregadores, para pastores. Vou ser sincero para você, ó, progredir em qualificações espirituais. Eu indico muito esse livro para você estar comprando. Você está começando a pregar, está começando o ministério. Se baseie nas palavras de Spurgeon, que ele conhece o caminho, tá bom? Progridam trabalhando realmente, seremos reconhecidos mais pelo que fizemos do que pelo que dissemos. Então, ó, avance quanto à escolha da sua esfera de atividade. Você pode estar pausando para ler. Segunda palestra, um novo começo, tá bom? Não vou tratar de ler todos, senão o vídeo vai ficar muito extenso, ó. Vocês podem ver uma folha branca, uma letra média, um pouquinho grande, mas é média, um espaçozinho para quem gosta de fazer anotações. Muito bom mesmo. Tá? O fato terrível é que às vezes estes abatimentos terminam em catástrofe. Após a apostasia secreta vem um pecado que é divulgado publicamente. Olha só. E muitos clamam, que vergonha. Entretanto, o mais triste não é este pecado, e sim o estado geral do coração daquele homem. Nada se torna mal de repente. Então, ele está explicando que a apostasia começa secretamente. Nada vem de repente. Sempre é um planejamento, até para o pecado, querido. Ele está ensinando aqui que é um planejamento, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado e ele nos ensina, como ministro do Evangelho, a nos preparar, a zelar pelo nosso chamado. Ó, amados irmãos, não podemos permitir-nos permanecer num estado inferior ao ótimo. Do contrário, nossa tarefa não será bem feita. Houve tempo em que pregávamos com todas as forças. Ao iniciarmos o ministério, que pregação no que se refere ao zelo e à vida. Nossa própria humilhação deve aumentar ao percebermos que o nosso passado eram mais reais e mais intensos do que somos agora. Ou seja, olha só, quando nós fazíamos as coisas do passado, nós éramos intensos. Então nós temos que ser mais intensos na pregação na palavra de Deus. Então vamos aqui passar para outra palestra, ó. Luz, fogo, fé, vida, amor é o tema da palestra. Então, muito interessante. Ó. Procure ter alto grau a luz suprema. Recomendo-lhe fervorosamente a aquisição e distribuição de luz. Então, podemos ver que é um material muito interessante para quem é ministro, tá bom? Procure ter alto grau na luz suprema.
Adquira abundância de luz e quando tiver obtido, espalha, ou seja, não reteu. Não aceite o conceito que o mero fervor sem conhecimento bastará. Isso aqui é para aqueles preguiçosos que não gostam de ler teologia. E que as pessoas vão de ser salvas simplesmente por nosso zelo. Receio que somos mais eficientes em calor que em luz, mas o fogo que não tem luz é de natureza suspeita e não vem de cima. Os pecadores são salvos pela verdade que penetra no entendimento, alcançando assim sua consciência. Como pode o evangelho salvar quando não é entendido? O pregador talvez utilize saltos, gritos, golpes e súplicas, porém o Senhor não está no vento nem no fogo. A voz mansa e delicada da verdade é indispensável para penetrar no entendimento e alcançar o coração. A congregação deve ser ensinada. Devemos ir e doutrinar as nações, fazendo discípulo entre elas, e não conheço maneira alguma para salvar os homens, senão que os ensinemos e eles aprendam. É o papel nosso ensinar e os outros aprender. Então tem que ser um ensino de qualidade pelo qual eles possam vir aprender. Então vocês estão vendo, queridos irmãos, como é muito interessante, ó. Aqui onde eu parei, tá bom, na leitura. Deixa eu prosseguir aqui na próxima palestra, ó. Fortaleza na fraqueza, tá bom? Muito interessante. Ó, antes de entrar plenamente no meu assunto, é preciso haver uma segunda observação. Pode-se dar ao texto outra forma que é claramente verdadeira. Quando sou forte, então sou fraco. Então, queridos, são lições práticas que Spurgeon ministrou em palestra. Ó, uma experiência deprimente. Então, são lições práticas que Spurgeon ministrou em palestra, né? Você pode estar pausando o vídeo para ler. E que nos ensina muito, ó, o que aspiramos ser. Então, isso aqui nos ajuda muito, nós pegarmos para ler como fosse algo que irá nos dar força para continuar, né? Um devocional ali, podemos pegar esse livro para ler, que é uma proposta muito boa esse livro, a proposta, a ambição pessoal, maior graça, a necessidade constante de sermos cuidadosos, despertamento, pescadores de alma, mestres. Então, vários papéis aí que uma pessoa exerce no ministério. Progenitores, muito interessante, tá? Eu, falar a verdade, que eu indico muito esse material. Mordomos é a última palestra número 6. Ó, que os homens os considerem ministros de Cristo e mordomos do mistério de Deus. Requer-se dos mordomos, cada um seja achado fiel. Então, são bastante conselhos, conteúdos que irão nos fazer crescer ministerialmente, tá bom? Então, nós precisamos desses livros, querendo ou não, que é uma autoajuda de Spurgeon para pregadores, através da sua palestra. Por mais que nós estudamos coisas acadêmicas, teológicas, nós temos também que sentar para ouvir conselhos de quem conhece bem do assunto e na área. Então, outros títulos pela editora PES, né? Vocês podem ver. Chegamos no final, contracapa. Então, aqui se encontra, né, esse livro, Um Ministério Ideal, volume de número 1. E eu indico muito para você estar adquirindo e fazendo a leitura. Querido, esse aqui é o review. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.